Saiba tudo a respeito das dermatites caninas e felinas com o Dr. Fábio Guerin. Hora de papo pet aqui no nosso Sinta-se Bem. Eu tô aqui com o nosso ilustre Dr. Fábio Guerin, da VetCare, o nosso médico veterinário. Fábio, obrigado por estar aqui no Sinta-se Bem com a gente. Obrigado, Cássio. Sempre compartilhando o teu conhecimento. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que acomete muitos cãezinhos e gatinhos por aí. Então é legal a gente ter um pouco de conhecimento inicial, claro. O que a gente sempre fala aqui, não somente junto com o Dr. Fábio, mas com todos os profissionais que a gente entrevista no Sinta-se Bem. Sempre é importante buscar ajuda profissional. Ninguém sabe mais do que o profissional da área para poder instruir a melhor coisa a se fazer. Mas uma coisa muito popular e muito comum nos animaizinhos são, e cada vez mais comuns, né, são as dermatites. Esse é o nosso papo de hoje, é o nosso assunto de hoje, são as dermatites. Então eu vou startar isso te perguntando, Fábio, o que são dermatites? Dermatites é uma expressão genérica, né? Quando as pessoas se referem a dermatites, pode ser vulgarmente chamado problema de pele, né? É lógico que as dermatites têm uma miríade de possibilidades que podem causar as dermatoses, né? E que tem diversas causas diferentes. Então, quando as pessoas se referem a dermatites, é importante saber exatamente o que está acontecendo, né? Existem inúmeros fatores que podem levar a um processo inflamatório ou infeccioso da pele, sobre as quais as pessoas se referem com o nome genérico de dermatites, né? Então, existem dermatites alérgicas, né, que podem ser causadas por N fatores, por vários alergenos, né? E isso envolve desde questões alimentares até questões relacionadas aí a produtos utilizados dentro de casa, na primavera ao pólen, ao pó, enfim, N fatores que são alergenos que podem causar as dermatites de origem alérgica, né? Essas dermatites de origem alérgica, elas também podem estar relacionadas ao próprio animal, né? Como, por exemplo, as dermatites alérgicas atópicas imunomediadas, certo? Essas dermatites alérgicas imunomediadas são causadas por um processo criado pelo próprio animal. É uma maneira imunológica do animal se defender de algo efetivamente que não está sendo relacionado a algum fator externo específico, mas ao sistema imunológico do próprio animal, né? Então essas dermatites imunomediadas, elas normalmente requerem que se utilize aí alguns fatores aí de imunossupressores, tais como corticoides ou outras substâncias imunossupressoras, né? Como por exemplo ciclosporinas, etc, né? Existem outras dermatites também que são causadas por bactérias, né? E, por exemplo, eczema úmido são dermatites que são desenvolvidas por uma invasão bacteriana naquele tegumento. Agora, no inverno, muito importante a gente tomar atenção com isso, né? Porque a umidade, ela favorece esses ambientes para proliferação, né? De ácaros, bactérias, enfim, fungos. Na verdade, na parte de dermatites bacterianas, sim, existe uma certa predisposição assim nessa fase do ano. Nas dermatites alérgicas atópicas imunomediadas, normalmente o verão é um problema maior, né? O animal começa a se coçar, o prurido é muito intenso, né? Normalmente quando começa a estação mais quente, né? E também temos outros tipos de dermatites que a gente chama de dermatofitoses, né? Essas dermatofitoses são causadas pelas leveduras, pelos fungos, né? Que são bem características, né? Se você fizer a avaliação clínica do animal, você vai ver uma manifestação bastante característica de lesões que aumentam de maneira centrífuga, né? O sistema espécie de descamação, que você consegue identificar muitas vezes até sem precisar fazer exames, que você está em presença de uma dermatofitose, né? Evidentemente que todas essas dermatites devem ser confirmadas muitas vezes por exames laboratoriais, né?
Faz-se raspados, leva-se ao laboratório, se faz bacteriológico, antibiograma, a cultura de fungos e outras também de origem parasitária, né? Essas dermatites de origem parasitária normalmente podem ser relacionadas aí a pulgas, carrapatos e as escabioses, né? As sarnas. As sarnas têm vários tipos de sarnas diferentes que levam sim a processos de prurido e coceira muito fortes e muito grandes nos animais e que também sim devem ser confirmadas através de raspados e exames de laboratório, né? Uma das mais agressivas e piores é a demodicose, né? Causada pelo Demodex, né? E que, claro, que demanda um tratamento específico, né? Perfeito, Fábio. Para a gente terminar aqui esse nosso bate-papo, só te pedir para tu deixar alguma dica para o pessoal, em especial para essa época do ano ou num geral, para a gente tentar mitigar as dermatites dos nossos pets. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, você tem que ter a consciência de que o animal tem que estar livre dos parasitas, né? Então, claro que o controle de pulgas é fundamental, e não só, agora na época diminui um pouco por causa do frio, mas no verão tem muito, né? Então, o controle de pulgas e carrapatos, isso é fundamental, né? Um dos grandes fatores de dermatites em cães é essas dermatites que acabam sendo parasitárias. Então, o controle com essas medicações existentes no mercado, aí, que são bastante comuns, bastante populares, ou mesmo essas coleiras, né? Policidas que funcionam muito bem, né? E eventualmente também tomar cuidado com a alimentação, né? Se você consegue fazer uma correlação entre o fato do animal estar aumentando, se coçando e ter mudado a ração, a alimentação dele, pode ter sim uma correlação direta com o problema. Perfeito, Fábio. Muito obrigado pelas palavras e pelo conhecimento aqui sobre esse assunto. Sempre importante a gente estar sempre de olho nos nossos pets, né? Porque saúde não se brinca, é dos pets também não. Qualquer coisa, liga lá na VetCare que o Dr. Fábio vai te atender. E não esquece de conferir no nosso canal do YouTube. Se tu ainda não te inscreveu, já aproveita e te inscreve. Todas as outras matérias e conteúdos aí sobre os pets com o Dr. Fábio. Até mais.